a segunda parte da DLC de Pokémon Scarlet Violet The Indigo Disc saiu, e hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha jornada pela Academia Blueberry e também como eu descobri o tesouro escondido da Área Zero. Tudo começa com uma ligação do diretor Clavel dizendo para irmos para a academia, já que temos que encontrar com Cyrano. Ele é o diretor da Academia Blueberry e quando encontramos ele diz que está querendo um aluno de intercâmbio e que fomos recomendados por Carmine, a garota que conhecemos na primeira parte da DLC. O Clavel aparece e nós aceitamos o convite, então nos dirigimos para a Academia Blueberry. E pra quem não sabe, essa academia fica nos mares de Unova. Chegando lá, conhecemos uma garota de cabelo rosa chamada Lacey, e Cyrano diz que ela é filha de um dos líderes de ginásio de Unova. Mais tarde descobriremos quem é. Cyrano também faz com que ela nos mostre a academia no lugar dele, e ela aceita, já que vai ter a oportunidade de ser a primeira a nos conhecer. Mas é claro que antes de continuarmos, temos que fazer uma batalha. Ela utiliza 3 Pokémon, iniciando com o Plusle e o Minun. Exatamente, as batalhas aqui são em dupla. Toda batalha na Academia Blueberry é em dupla, o que aumenta bastante o leque de estratégias, fazendo com que as batalhas sejam mais difíceis no geral. A estratégia dela é ficar usando Discharge, um ataque que acerta todos no campo, enquanto o Plusle tem Lightning Rod para aumentar seu ataque especial toda vez que o Minun utilizar o Discharge, e o Minun tem Volt Absorb para aumentar sua vida toda vez que o Plusle utilizar Discharge. E o terceiro Pokémon dela é o Excadrill, que é seu Pokémon As, e isso já deixa bem claro pra gente que ela é filha do Clay. Vencendo a batalha, seguimos então para a parte mais importante da Academia Blueberry, o seu terrário. Eles explicam que é um grande domo submerso com projetores para fazer a parte de cima parecer um céu, e esse domo é dividido em 4 áreas: o bioma da savana, o bioma da costa, o bioma do canyon e o bioma glacial, e essa divisão garante uma grande biodiversidade no local, fazendo com que vários Pokémon diferentes existam ali, além de um ponto muito importante, que é possível realizar o Terastal nesse local, devido a uma substância que está em um globo enorme no topo do domo, porém o Cyrano infelizmente não se lembra do que é composta essa substância. De qualquer forma, recebemos um aviso que uma aula está prestes a começar e devemos nos dirigir para lá. Eu exploro um pouco o domo e capturo alguns Pokémon, e chegando na aula que fica no bioma da costa, temos uma aula sobre formas regionais, e o objetivo aqui é mostrar um Pokémon Alolan Form para o professor, mas por sorte eu já tinha capturado um Alolan Executor, então essa missão é completa facilmente. Depois, a Lacey nos explica sobre as tais das BBQs, ou Blueberry Quests. São missões que fazemos em troca de BP, e BP é um recurso muito importante aqui. Em seguida, somos contatados por Carmine e temos que encontrar com ela lá no centro do mapa. Chegando lá, temos uma conversa onde ela diz que não mudamos nada, enquanto ela esteve ajudando a Briar na pesquisa pelo Terastal, tendo viajado por vários locais do mundo. Com isso, ela diz que ficou mais forte e nos desafia para uma batalha. Ela começa utilizando Tolkienon e Mightyena, e eu tô usando Ogerpon e Rabsca, e por causa disso, ela tem uma fala com a Ogerpon, onde ela diz que a Ogerpon deve ter sentido sua falta. O Mightyena tem Intimidate, o que é muito bom para uma batalha em dupla, já que abaixa o ataque dos 2 Pokémon, e graças ao Ogerpon, o Tolkienon não é nenhum problema. Os próximos Pokémon são o Scraft e o Sinistcha. O Scraft também tem Intimidate, então abaixa ainda mais meu ataque, e a Carmine logo utiliza seu Terastal, transformando seu Sinistcha no tipo planta. Eles derrotam meu Rabsca e eu trago o Skeleturge para lidar com o Sinistcha. Porém, ele tem uma estratégia interessante. Não só ele tem uma Oca Berry para diminuir o dano de ataques de fogo, ele também tem Stun Spore que paralisa o Skeleturge e na sequência ataca com Hex, um ataque fantasma que tem o dobro de dano quando o Pokémon atingido está sob alguma condição de status, ou seja, ele derrota o Skeleturge de uma vez. Enquanto isso, o Scraft não dá nem trabalho pro Ogerpon, e continuando com ela mais o Iron Threads, nós finalizamos a batalha vitoriosos. Carmine diz que ficou mais forte após adquirir o Terastal, mas mesmo assim, nós também nos tornamos mais fortes. Depois disso, ouvimos alguém brigando com outra pessoa. Ao chegar perto, vemos que é o Kieran, e Carmine quer ficar escondida para ele não perceber que estamos ali. Vemos que o Kieran está agindo de uma maneira violenta com outro membro do clube, dizendo até mesmo que irá expulsá-lo por não ter concluído o trabalho que havia sido passado. Ele vai embora e quem chega na gente é o Drayton, e a Carmine logo fica irritada tendo esse tipo de comportamento quando está perto dele, e inclusive apresenta ele como sendo o ex-treinador mais forte da academia. Drayton demonstra ter interesse que a gente entre em um clube, e nos leva até a sala do clube da liga. Lá, ele e Carmine me explicam sobre a Liga Pokémon da Blueberry Academy, onde temos que enfrentar 4 treinadores dessa Elite Four e depois o campeão. Drayton também explica que podemos utilizar os BPs para doar para outros clubes, assim conseguindo novas funcionalidades e até itens cosméticos. Antes de ir embora, Drayton nos convida para um encontro na cafeteria e nós vamos lá depois, porém antes
antes vamos para nosso quarto conversar em particular com a Carmine. Aqui podemos falar tanto sobre o Kieran quanto sobre o Drayton. Se perguntarmos sobre o Drayton, ela fala pra gente não confiar nele, que ele é preguiçoso e que já repetiu o Geno 3 vezes. E quando falamos sobre o Kieran, ela diz que ele está assustador atualmente, que depois que eles voltaram de Kitakami, ele está agindo como uma pessoa completamente diferente, sempre focado em treinar e batalhar, até mesmo deixando de dormir para isso. De fato, ele se tornou bem forte, até mesmo derrotando o Drayton, virando então o campeão da Academia Blueberry. Mas no fim, ela ainda nos diz para continuarmos sendo amigos do Kieran. Com isso terminado, nos dirigimos até a cafeteria e encontramos Drayton. Ele está esperando na mesa. Ele acredita que nós temos potencial para derrotar a Liga Blueberry. E nesse momento, os outros membros da Elite Four e o Kieran aparecem. E o intuito do Drayton aqui era convencê-los a deixar a gente participar do desafio. E para isso, eles fazem uma votação. Lacey e a outra garota chamada Maris são contra, já que isso não está dentro das regras porque somos um estudante de intercâmbio. Porém, o garoto Crispin diz por que não. E é claro que o Drayton também quer que a gente enfrente a liga, com a decisão final ficando pro Kieran. E é claro que ele quer ter uma chance de batalhar contra a gente, então ele não vai recusar. Com isso definido, temos que ir até a entrada para oficializar nossa entrada. A recepcionista diz que não podemos, mas Drayton explica a situação, porém ela ainda não concorda, até que os irmãos Kieran e Carmine aparecem, e como Kieran é o campeão, ele pode permitir isso. Kieran até sabe que Drayton está manipulando as coisas para fazer suas próprias vontades, mas Kieran não se importa, já que o único objetivo dele é batalhar com a gente. Kieran vai embora e Carmine se mostra preocupada com ele, e pergunta para Drayton por que ele fez a gente se inscrever na liga, e ele diz que foi a nossa própria ideia. Então agora nosso objetivo é claro, temos que ir enfrentar cada um dos membros da Elite Four, cada um se encontra em um dos biomas do terrário, e para enfrentá-los precisamos gastar 50 BP, o que é tranquilo de conseguir. No bioma da savana temos o Crispin, que é o primeiro que eu vou enfrentar, e é claro, antes da batalha temos que resolver um trial. Nesse caso, como o Crispin é um cozinheiro, nosso objetivo é fazer um sanduíche picante, porém nós temos que pegar os ingredientes com os outros membros do clube que estão ali por perto. Então basicamente a gente tem que descobrir quais ingredientes são os corretos para fazer hambúrguer picante, e também temos que convencer as pessoas a dar os ingredientes para a gente. Então batalhamos para conseguir alguns itens e trocamos esses itens pelos itens que a gente realmente quer. No fim, pegamos os ingredientes corretos e montamos o sanduíche. Somos aprovados e é hora da batalha. Ele começa utilizando Talonflame e Rotom Hit. Pelo Rotom ser tipo elétrico, ele consegue se virar contra Pokémon do tipo água, além dos dois serem imunes a ataques de terra. Porém, eu trouxe o Ogerpon com a máscara de pedra, então logo o Talonflame toma uma porrada. Quem ele traz é o Executor, que pode não ser de fogo, mas é bem útil, já que ele usa Sunny Day. Eles conseguem derrubar o meu Poliwrath e eu trago o Skeledirge para tentar lidar com o Executor. E junto a isso, o Rotom é derrotado também, fazendo então com que o Camerupt entrasse. E utilizando o ataque de terra, ele derrota a Ogerpon. Para ajudar, eu trago o Iron Threads. Então eu derroto o Camerupt e o Executor e sobram os dois últimos, Blaziken e Magmortar. E o Blaziken é quem ele vai utilizar o Terastal para virar apenas do tipo fogo. Porém, tudo é em vão, já que um Earthquake do Iron Threads consegue derrotar todos os Pokémon em campo, incluindo o meu próprio Skeledirge. E assim garantimos nossa primeira vitória na Elite Four da Blueberry Academy. Eu tiro a foto com o Crispin e ele vai embora, e quem aparece é o Drayton para continuar me incentivando. Porém, antes de ir para a próxima batalha, eu vou na área central e ali tem uma moça chamada Sinclair. E ela possui uma máquina que faz com que eu possa me sincronizar com um de meus Pokémon, essencialmente controlando eles. Fazemos alguns testes e ela me dá a máquina. Agora eu posso utilizar em qualquer lugar, a qualquer momento, a máquina para controlar meus Pokémon. Inclusive, durante a minha exploração, eu achei uma recriação da Chargestone Cave, inclusive tendo o mesmo nome, sendo chamado aqui de Chargestone Cavern. E eu também descubro que na loja da escola existe um item chamado Metal Alloy, que eu posso comprar por 300 BPs. Esse item é utilizado para evoluir Duraludon para Archaludon, e é exatamente isso que eu faço e vou utilizar ele no meu time. Então quem eu vou enfrentar agora é a Lacey do tipo fada. O trial dela é um quiz, então eu vou ter que responder algumas perguntas sobre Pokémon. Primeiro ela pergunta onde o Pikachu guarda a eletricidade dele, e a resposta é nas bochechas. A segunda pergunta é qual parte do corpo do Venonat funciona como um radar. Eu achei que os olhos seriam óbvios demais, por isso eu falei que eram as antenas. Infelizmente eu erro, mas ela me dá mais uma chance, e a resposta era realmente os olhos. Para o terceiro desafio, eu tenho que descobrir qual desses Sinistí é a Antiquiforme. Quando eles rodam, dá pra ver a parte de baixo, e o que tem o selinho azul é a resposta
resposta correta. Para o quarto desafio não temos uma pergunta, mas sim eu tenho que ficar de olho no Minior rosa, quando ele se embaralha com os outros Miniors. E para a última questão, ela traz seu próprio Grumble, e pergunta que parte do corpo desse Pokémon ela utiliza como travesseiro, e a resposta é obviamente a barriga. E com isso, a batalha pode começar. De primeira, ela utiliza Grumble e Whimsicott, mas os Pokémon de aço não se abalam. Depois desses, ela traz um Slowbro de Galar e uma Primarina. O Slowbro tem Flamethrower para lidar com Pokémons do tipo aço, e se você trouxer um Pokémon de terra para dar super efetivo nele, a Primarina vai cuidar disso também. Além de que ela está equipada com um Throat Spray, que vai se buffar quando ela utilizar um ataque de som. E passando deles, temos os últimos, Escadril e Milcery, e o Escadril vai utilizar o Terastal do tipo fada. E se você for pego de surpresa por isso e tentar utilizar um ataque lutador, você vai se frustrar. Enfim, com ela derrotada, nós também tiramos uma foto, e quando ela vai embora, o Drayton aparece e fala um pouco sobre ela e continua a nos encorajar. Porém, dessa vez, o Kieran vem também, e ele basicamente vem checar se a gente tá ganhando as batalhas. Eles vão embora e estamos livres para ir para a terceira membra, que vai ser a Amaris. O desafio dela consiste em pegar um Pokémon e voar com ele através dos aros. Nós vamos utilizar o Miraidon, que ela acredita que se chama Águias, já que é o barulho que ele faz quando utiliza seu Cry. Nós demos uma erva especial para ele comer, e então temporariamente ele vai conseguir voar infinitamente. O desafio é bem simples e enfim podemos começar a nossa batalha. Ela começa com o Dugtrio e Skarmory, que tem tipos bem interessantes. O Dugtrio é terra para lidar com o Pokémon de fogo que você vai trazer, e o Skarmory é voador para lidar com os lutadores. Além disso, o Skarmory faz bem seu trabalho e de primeira já coloca um Stealth Rock. E para ser mais chato ainda, o Dugtrio possui um Focus Sash. Passando por eles, quem vem é Scizor e Reuniclus. O Reuniclus vai utilizar Trick Room para que os Pokémon lento dela consigam atacar primeiro que os meus. E o Scizor, graças ao tipo inseto, perde as fraquezas para lutador e para a terra. Porém, tem muita fraqueza para o tipo fogo, e por isso ele leva uma Alka Berry para diminuir esse dano. Depois que o Scizor cai, ela traz um Empoleon, que com o tipo água vai lidar com os tipo fogo. E no fim o seu as é o Metagross, em quem ela vai utilizar o Terastal do tipo aço. Mas é claro, ele ainda nem para o Prime Ogerpon com a máscara de fogo. Depois da batalha, ela também fala sobre estar preocupada com o Kieran, já que ela é amiga da irmã dele. E inclusive pergunta se a nossa vontade de ajudar ele é maior do que a dela. Nós também tiramos uma foto, e depois que ela vai embora, o Drayton aparece e continua conversando com a gente. E nesse caso, ele ainda agradece por termos deixado o melhor para o final. No caso, ele está falando de si mesmo, e diz que teve tempo de se preparar. E é claro que vamos logo enfrentá-lo. O trial dele consiste em enfrentar 3 treinadores do clube, utilizando apenas Pokémon que pegamos no terrário. É um time composto de Axaludon, Metagross, Scraft, Galvantula, Excadrill e Dodrill. Mas eu acabei me preparando até demais, já que as batalhas são bem simples, já que cada um deles tem só 2 Pokémon. Com isso finalizado, podemos pegar nosso time de volta e enfrentar o Drayton. Ele começa com Dragonite e Flygon, e eu logo dou o Terastal no meu Baxcalibur pra ele virar do tipo noturno e perder suas fraquezas para dragão. Derrubar o Flygon é fácil, mas o Dragonite tem Multiscale, que diminui o dano que ele toma quando tá com vida cheia. E ele também tem Ice Spinner, o que é uma boa pedida para lidar com outros dragões que pudessem vir enfrentá-lo. Depois do Flygon ele traz um Haxorus, que possui um Focus Sash, ele logo cai também e entra um Kingdra, com Rain-Dance e Hydro Pump, sendo uma combinação bem perigosa. Logo o Dragonite cai e ele traz um Sceptile, que com o Kingdra do lado fica difícil utilizar um Pokémon do tipo fogo para lidar, mas o Ogerpon se vira mesmo assim e derrota ele. E por fim, ele traz seu Archaludon, que ele vai utilizar o Terastal do tipo dragão. E é aqui que a coisa complica um pouco. Ele tem a habilidade Stamina, ou seja, a cada ataque que ele tomar, ele vai aumentar sua defesa. E com o Kingdra do lado colocando a chuva, o ataque assinatura do Archaludon, Electroshot, é utilizado em apenas um turno. E não apenas isso, esse ataque aumenta o ataque especial dele toda vez que ele usa. De fato, uma combinação bem perigosa. Para lidar com isso, eu revivo meus dragões. O Baxcalibur cai, mas meu Archaludon consegue derrotar o do Drayton, sobrando apenas ele contra o Kingdra. Mas para evitar tomar um crítico, eu trago o Baxcalibur de volta. Agora, era só um dos dois atacar que a batalha acabava, e assim foi. Drayton fica feliz com a vitória, já que o objetivo dele é que eu derrote o Kieran. E por ser desleixado, ele esquece de trazer o TM, tendo que ir buscar. O TM que ele me dá é o Dragon Tear, e eu logo ensino esse golpe para meu Dipplin, e ele, ao upar de nível, evolui para Hydrapple. E bem, agora só faltava enfrentar o campeão Kieran. Ele começa com Politoed e Dragonite. O Politoed vai colocar a chuva, e o Dragonite vai ter 100% de accuracy no seu Hurricane. Eu me aproveito da chuva para utilizar Electroshot com o meu Archaludon. Porém, os Pokémon do Kieran são fortes, e utilizando o Other Ball com o Politoed, ele derruba o meu Iron Threads. A batalha continua, e com a ajuda do Poliwrath, eu consigo derrubar os dois. Quem ele traz é Incineroar
Incineroar e Porygon Z. O Incineroar é um ótimo Pokémon para dar Intimidate, e o Porygon Z tem Hyper Beam com Adaptability e Life Orb, o que dá muito dano. Mas por sorte, na minha batalha, ele erra 2 vezes, e com isso sobram os 2 últimos, Hydrapple e Grimmsnarl. E para minha surpresa, ele utiliza o Terastal do tipo lutador no Hydrapple. O papel do Grimmsnarl é colocar um Reflect, mas nós temos Brick Break com Poliwrath, então conseguimos lidar com isso rapidamente. E por fim, utilizando o Rabsca, conseguimos derrotar o último Pokémon e vencemos o campeão. Vale citar também que se trouxermos a Ogerpon para a batalha, ele vai ter uma fala com ela. Depois da derrota, o Kieran fica completamente desolado, e o Drayton vai lá concluir seu objetivo, chegando bem perto dele e chamando de ex-campeão. Drayton nos parabeniza e entrega uma Master Ball, e ele vira pro Kieran e diz que espera que ele possa voltar a ser divertido como ele era antigamente, mas pelo menos por enquanto ele não parece disposto a mudar. Os outros membros da Elite Four também chegam e parabenizam, mas eles também estão preocupados, porque como eu sou um estudante de intercâmbio, isso significa que eu não vou ficar lá para sempre, ou seja, eles precisam definir como isso vai funcionar de fato, já que eu não posso ficar sendo o presidente do clube. Mas antes de qualquer resolução, eu, Drayton, Carmine e Kieran somos chamados até uma das salas de aula. Quem está lá é Briar, e ela diz que temos alguns outros convidados, mas que estão dando uma volta agora e temos que esperá-los voltar. Ainda assim, ela diz por que estamos ali. Ela quer que nos juntemos a uma expedição para a Área Zero. No meio da explicação, os convidados aparecem, na verdade são Gita e Rika. Ela explica que antigamente a Liga Pokémon ajudava nas pesquisas da Área Zero, e que depois que as pesquisas foram concluídas, eles ficavam apenas monitorando e guardando a área. Porém, percebemos que recentemente alguns Pokémon poderiam escapar de lá, e era difícil encontrar pessoal capacitado para lidar com isso. Então, juntando o útil ao agradável, a Briar já queria permissão para estar lá há muito tempo. Então a Gita finalmente concedeu essa permissão, e ela também pede nossa ajuda para ir com ela, já que somos treinadores poderosos. Carmine e Kieran aceitam, mas Drayton acaba recusando, dizendo que precisa lidar com os problemas do clube. E com a gente concordando também, está na hora de começar a expedição. Briar, Carmine e Kieran vão na frente, e Gita nos chama dizendo que esqueceu de entregar algo para Briar. Ela me entrega um disco misterioso chamado de Indigo Disc. Ela não sabe para que serve, mas não é apenas um TM ou um disco normal. Enfim, é hora de irmos para a Área Zero novamente. Descemos até as profundezas e vamos até a porta do laboratório. Tentamos abrir, mas o painel parece não funcionar. Até que ouvimos uma voz robótica que detectou o Indigo Disc e devemos inseri-lo agora no painel para liberar a passagem. E isso também muda o destino do elevador que tem dentro do laboratório. Isso porque Briar nos diz que existe uma área muito mais profunda na Área Zero do que o que a gente realmente acreditava. E ao acessarmos o laboratório, podemos então entrar no elevador e descer para essa nova área. Lá embaixo, Briar encontra anotações sobre o segredo da Área Zero, um Pokémon chamado Terapagos, que é o objetivo do Kieran aqui com a gente. Começamos então a explorar essa nova caverna, até que chegamos a uma parte bloqueada por cristais. Logo aparece uma Glimora, e ela está com um Terastal, mas é um Terastal diferente, é o que é chamado de Stellar Type Terastal. Vamos entender como ele funciona mais pra frente. Nós enfrentamos a Glimora e a derrotamos, liberando a passagem. Vale citar que por todo esse caminho vamos vendo o Kieran se abrindo mais um pouco, ficando empolgado com o que está acontecendo e tirando aquela máscara de durão que ele estava utilizando. Basicamente, quanto mais temos a caverna, outros Pokémon temos que enfrentar para liberar caminhos, como um Noivern, um Iron Thorns e um Garganacl que libera a última passagem. Chegando nessa última sala, vemos que a energia Terastal está aumentando muito, e preso nos cristais existe um objeto estranho que a Briar diz que é o Terapagos. Kieran logo corre para lá e tenta tirar o Pokémon do cristal, e Briar incentiva ele bastante. Ele puxa com força e consegue arrancá-lo, e assim Terapagos acorda na sua forma normal. A primeira pessoa que ele vê é a gente e anda em nossa direção. Kieran logo saca sua Master Ball e joga direto o Terapagos, capturando ele. E Briar pede para que ele mostre o poder do Pokémon lendário e nos desafia para uma batalha. Ao entrar em batalha, o Terapagos se transforma e ele vira a sua forma Terastal. Nós batalhamos com ele utilizando a Ogerpon e não temos muita dificuldade. O Terapagos é do tipo normal e sua habilidade nessa forma faz com que o primeiro ataque que ele receba seja pouco efetivo. Ainda assim, ele é derrotado e Kieran fica confuso, já que esse Pokémon deveria ser a chave dele ter a vitória contra a gente. Porém, Briar diz que algo está errado e que o Terapagos deveria ser diferente e ser muito mais forte do que isso. Ela logo decifra
cifra que devemos terastalizar ele, e é isso que Kieran faz, fazendo o Terapagos entrar na sua última forma, a forma estelar. O poder dele é imenso e começa a destruir o local. Kieran tenta chamar ele de volta para a Pokébola, mas a sua Master Ball quebra, e assim devemos enfrentar o Terapagos. Carmine começa nos ajudando, tendo apenas seu Sinistcha sobrando. No começo da batalha, o Terapagos logo coloca um escudo, que faz com que ele tome pouquíssimo dano. Depois de alguns turnos, o nosso Terastal carrega, e com o Terastal conseguimos dar mais dano nesse escudo. Porém, quando o escudo acaba, o Terapagos vai absorver o nosso Terastal e criar um novo escudo. A batalha vai seguindo assim, até que Carmine perde seu Sinistcha. Ficamos sozinhos por um tempo, até que Kieran finalmente se convence que ele tem que ajudar. Então basicamente, de tempos em tempos, nosso Terastal vai recarregar, nós vamos utilizar, quebrar o escudo do Terapagos, e assim ele vai absorver o Terastal e criar um novo escudo. E nesse processo também, ele vai trocar de tipo algumas vezes. Com o Terapagos derrotado, finalmente podemos capturá-lo para valer, e o Kieran até torce por nós. E no fim tudo está acabado, e podemos nos acalmar. Kieran chora arrependido de suas ações, e Carmine também chora depois de ficar muito tensa com a situação. Enfim, vamos embora, e após chegar de novo na Academia Blueberry, Kieran para conversar com a gente, dizendo que quer se desculpar com todos, e que não vai voltar a entrar no clube da liga por enquanto. Os créditos rolam, mas é claro que temos coisa para fazer depois. A Briar logo nos chama para conversar, e diz que escreveu um livro sobre toda a situação, porém é claro, escondendo nossos nomes. Além disso, finalmente entendemos como funciona o Stellar Tera-Type. Basicamente, ele não vai mudar o tipo do Pokémon que tá usando, mas ofensivamente, ele vai dar um buff para um ataque de cada tipo que o Pokémon tiver, podendo ser utilizado uma vez por tipo e infinitamente em Tera Raids. Ela também nos explica o que tem no globo acima do terrário. Era uma mistura de solo de Paldea com a água da piscina de cristal de Kitakami, e agora ela adicionou cristais que estavam lá nas profundezas da área 0, fazendo com que a partir de agora, Pokémon com o Stellar Tera-Type possam aparecer selvagens no terrário. Também somos avisados que um homem na entrada queria falar com a gente. O nome dele é Snacksworth, e ele vai nos dar petiscos de lendários para fazermos os encounters lá em Paldea, dependendo de quantas quests a gente fizer na Academia Blueberry. Por exemplo, ao completar as primeiras 10 quests, o primeiro petisco que ele me dá é do Virizion, e eu vou lá em Paldea, no lugar que ele descreve, para encontrar o Pokémon. Porém, existe outro lugar importante que eu tenho que ir. Eu pego o Terapagos e levo até a piscina de cristal em Kitakami. Chegando perto da água, o Terapagos sai da Pokébola e surge uma névoa. De dentro dela sai o Professor Turo, a versão real dele, vindo diretamente do passado. Nós conversamos um pouco com ele, perguntando sobre seu trabalho e sua vida pessoal, e ele também faz algumas perguntas de volta sobre onde ele tá e como. E ele também interage com o Miraidon. Porém, o ponto mais importante aqui é que mostramos pra ele o livro da Briar, que explica tudo o que aconteceu nas profundezas, e ele oferece trocar uma cópia do Violet Book que ele possui por esse livro da Briar. Nós aceitamos, e ele leva esse livro pro passado. E o que tudo isso quer dizer é que toda a informação que ele tem sobre o Terapagos vem da Briar, e toda a informação que a Briar tem sobre o Terapagos vem dele, gerando, obviamente, um paradoxo. E bem, a última coisa que eu tenho pra mostrar é que a Perry está no terrário. Ela já estava lá desde o começo, mas eu não falei antes. Ela trabalha pra Academia Blueberry tirando fotos do terrário, e assim como em Kitakami, ela pede pra gente pegar 200 Pokémon da Pokédex da Blueberry Academy pra ela nos contar um segredo. Então, após pegar esses Pokémon, o que ela tem pra nos contar é que ela tem fotos de 2 Pokémon misteriosos de dentro da área 0, e eles são Iron Boulder e Iron Crown, as versões Paradoxo de Terrakion e Cobalion. Nos dirigimos até lá e encontramos ele. O Iron Boulder está perto dessa área que tem essa pedra caída, ele está logo embaixo, e o Iron Crown está mais perto da entrada lá em cima. É claro que a DLC ainda guarda alguns segredos, mas essa foi a minha jornada que eu quis mostrar pra vocês.